Então, muito bom dia aos que restam e, acima de tudo, muito bom dia aos nossos convidados. É um gosto tê-los connosco, a Audiogeste, e é muito oportuno porque a discussão da especialidade da proposta de lei número 31/14, primeira sessão, vai ser efetuada na próxima terça-feira e os diferentes grupos parlamentares terão que apresentar as suas propostas de alteração, se quiserem, até segunda-feira ao meio-dia. O que quer dizer que todas as sugestões que possam dar hoje, agora verbalmente e até ao fim do dia por escrito, serão bem-vindas. A grelha é muito simples, os senhores terão 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, depois os grupos parlamentares terão 3 minutos cada um e depois novamente 10 minutos para os senhores, para a Audiogeste, para fazer uma intervenção final e respondendo a algumas questões que sejam colocadas pelas senhoras e os senhores deputados. Sem mais demoras, tem a palavra e o Sr. Dr. Miguel Carretas, que é o Diretor-Geral da Audiogeste. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais, agradecer à Comissão a brevidade com que nos concedeu esta audiência e, de facto, nós percebemos a urgência deste processo legislativo e conseguimos estar aqui com algumas propostas concretas. Se calhar eu começaria com um ponto de ordem. Obviamente, como sabem, nós temos uma posição comum da Audiogeste, da GDA e da SPA, e para facilitar a vida aos senhores deputados e para não ouvirem 3 vezes a mesma coisa, que seria fastidioso e desnecessário, nós de alguma forma dividimos aqui a nossa intervenção. Eu falarei das questões gerais e indicarei depois quem é que vai abordar cada uma das questões mais em concreto e depois terminarei e rogarei à Sra. Presidente que passe a palavra ao Sr. Dr. David Coelho para algumas questões muito específicas sobre as questões de contratação pública que também se colocam aqui numa parte do decreto-lei. Ora bem, quanto à proposta do Governo, que esta que está aqui em discussão, não obstante terem baixado outras propostas que nós não ignoramos, nomeadamente do Bloco de Esquerda, do PAN e da Sra. Deputada Independente Joacine Catar Moreira a esta Comissão, aí sem votação, ontem. Mas quanto à proposta do Governo, há duas coisas, ou seja, duas partes. As partes que ela aborda e as partes que nós entendemos que faria sentido melhorar neste regime de exceção para espetáculos de natureza artística. Quanto às partes que a própria proposta do Governo aborda, vou só assinalá-las, serão tratadas pelo Dr. Carlos Madureira, da Sociedade Portuguesa de Autores, mais em pormenor, e aquilo que nos parece é que, de facto, faz falta uma definição de festival, pelas razões que o Sr. Dr. Carlos Madureira explicará melhor de seguida. Também nos parece uma outra coisa. É que, a partir do momento em que se está a preparar o desconfinamento da sociedade e também na área artística, aliás, nós fomos já consultados, coisa que também agradecemos ao Governo, ontem o Governo enviou-nos um pedido de consulta sobre esse plano, precisamente, de desconfinamento para salas e alguns locais e alguns espaços públicos de espetáculo. Aquilo que fará sentido é que aquilo que se possa fazer se faça. Ou seja, a comunidade autoral, a comunidade artística quer voltar a trabalhar. Quer voltar a trabalhar, obviamente, e esta questão é muito importante, com todas as garantias de segurança e de saúde pública. E, portanto, esse paradigma parece-nos a nós que faria sentido alterar. E, ao passo que na versão inicial, que fazia todo o sentido do decreto-lei, se dizia espetáculos que não se façam, deve agora dizer-se que não se possam fazer, e que não se possam fazer significa que não se podem porque estão proibidos, ou porque fazê-los inviabiliza economicamente o evento ou transforma completamente a sua natureza. É uma das propostas que temos. É evidente que para isto é também necessário, e eu sei que de alguma forma os promotores também falaram disto, porque nos encontramos à porta, faria todo o sentido que se começasse a preparar um plano de desconfinamento a mais longo prazo, ainda que necessariamente, e nós sabemos disso, tenha que ser objeto de revisão
quinzenal, enfim, no prazo razoável, porque também é preciso começar a programar atividades artísticas. Bom, prosseguindo e sendo rápidos, estes temas serão depois abordados pela Sociedade Portuguesa de Autores. A nosso ver, faz falta no diploma uma norma relativa à impossibilidade objetiva e a uma questão que é considerar isto questões de força maior. Não só nestas relações diretas entre os agentes culturais, mas na panóplia de contratos todos que um espetáculo tem que ter. Nem todos os espetáculos, mesmo espetáculos com bilhetes, dependem muitas vezes de financiamentos de, por exemplo, patrocinadores, e é essencial para todos esses contratos porque este princípio exista. Porquê? Porque senão pode haver entendimento entre os agentes culturais, mas o patrocinador diz, pois é, mas eu não quero fazer bom. Portanto, faria sentido para nós que isso acontecesse, mas o Dr. Eduardo Simões falará melhor sobre esse tema. A mim, cabe-me, desde logo, chamar-vos a atenção para questões que são relativas antes de mais, ao artigo 4º do Decreto-Lei. Repare, senhores deputados, Sr. Presidente, senhores deputados, não há, no Decreto-Lei, nenhum prazo para decidir do reagendamento. Não há. Ele intui-se. Intui-se que será no mesmo prazo previsto no mesmo prazo em que podem não se realizar espetáculos. Ou seja, atualmente até 30 de setembro, mas isso não está lá escrito. E era importante que houvesse. Porquê? Porque nos casos do reagendamento, nomeadamente com entidades públicas, repare-se que está previsto, já lá vamos, um pagamento antecipado. Esse pagamento é havido como sinal. Ora, é preciso um prazo de reagendamento, a partir do qual, se não houver o reagendamento, desde logo, o artista, o agente, possa fazer seu sinal, porque afinal não foi reagendado. Porque, repare-se, de outra forma, podemos estar confrontados com um espetáculo que era para ocorrer em abril deste ano, com uma tentativa de reagendamento em março do próximo ano, quando a agenda do artista já está cheia e ele está obrigado a fazê-lo, sobretudo até quando já recebeu uma parte. Era importante que esse prazo lá tivesse previsto, temos uma proposta para isso, voltaremos a fazê-la chegar, dentro do prazo que a Sra. Presidente aqui referiu. Também nos parece importante, porque isso não está expresso, que em caso de reagendamento fique expresso que não há lugar à restituição do preço do bilhete. Se vamos agora construir para os festivais este regime do vale, aliás, até bastante mais alargado no tempo e com bastante mais alternativas, faz todo o sentido que isso fique expresso, porque não está, senhores deputados. É evidente que podemos chegar lá. Porquê? Porque se diz que no caso de cancelamento há lugar à restituição do preço do bilhete, o que significa que essa norma não faria sentido nenhum, até porque esse já é o regime geral que decorre do Decreto-Lei que regula os espetáculos e, portanto, essa norma só pode querer dizer, ao contrário, e é uma interpretação ao contrário, que em caso de reagendamento não há lugar à restituição do preço dos bilhetes. Mas nós estamos com problemas em relação a isso. De facto, há consumidores que entendem que têm esse direito. E não é e peço desculpa, não é pelas entidades, nomeadamente a IGAC e a Sra. Ministra, que também já deixou claro que não havia, mas, desculpem, essas entidades não fazem interpretação autêntica da lei. Era bom que isto cá estivesse. Mas eu vou-me centrar agora, muito rapidamente, nas questões relativas ao artigo 11. Sra. Presidente, senhores deputados, se aquilo que se pretende, como parece ser hoje a versão, é que as entidades públicas, seja em caso de reagendamento, seja em caso de cancelamento, paguem 50% do preço em qualquer circunstância, pelo menos até à data que estava marcada, e sem prejuízo de voltarmos a isto na ronda final, então a redação tem que ser outra. Porquê? O número 3 e o número 5 são absolutamente incompatíveis. O número 3 diz que, no caso de cancelamento, aquilo que se paga são as prestações já efetuadas. O número 5, obviamente, é esse que vale, porque aquilo que se pretende é outra coisa. O que o número 5 pretende aqui fazer é que, nos dois casos, paga-se 50%, em qualquer caso. Ora bem, para vos dar uma ideia, nós temos um gabinete de crise, estamos a apoiar os agentes culturais a receberem este valor das câmaras. Posso-vos dizer que a esmagadora maioria das câmaras estão em análise. E é natural que estejam. É natural que estejam. Estão em análise, ou seja, estão a analisar a situação. E é natural que estejam porque, de facto, e percebe perfeitamente pelo processo histórico, isto nem sequer é uma crítica, porque é que a norma está construída assim, mas a ser assim, se calhar até o que fazia sentido era passar a obrigação para cima, no próprio artigo, que ela está cá em baixo, está nos números finais, e depois que os primeiros números, no fundo, não são mais do que meios para atingir esses mesmos fins. Se é que é esse o objetivo. Dizer-vos uma outra coisa e outro problema que estamos a surgir.
A forma como se contrata publicamente, na prática, espetáculos de natureza artística, eles são ajustes diretos materiais. O que é que isto significa? Significa que o compromisso é assumido muito antes de facto, haver qualquer forma de contratação pública. E depois, enfim, algumas destas formas de contratação pública até são outras formas travestidas, o ajuste direto material está travestido de outras formas, mas isso tem que ser resolvido. E aquilo que nos parece é que a partir do momento em que algo chocaria, dito de outra forma, choca a boa-fé e o bom senso, que esta inversão do procedimento, que eu até percebo e é necessária, na prática, possa ser invocada, ou seja, um objetivo incumprimento das regras da contratação pública possa ser invocado para o não pagamento. Mas nessa parte, com a autorização, aliás, pedindo à Sra. Presidente que passasse a palavra ao Sr. Dr. David Coelho, ele poderá explicar melhor isto. Porque eu de contratação pública, de facto, não percebo nada. Exatamente. Tal e qual. Muito bem. Passo então a palavra ao Sr. Dr. David Coelho. Aqui também há muita gente que não percebe contratação pública, no entanto vão dizendo umas coisas. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Muito bom dia. Espero que me estejam a ouvir bem. Precisa ligar o microfone. Não sei se a nossa regi está... tem que desligar. Eu peço... Muito bem. Então, agora sim. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Pode tirar a máscara, querendo. Agradeço. Quero muito. Muito obrigado, então. Tentarei ser o mais sucinto possível, até tendo em conta aqui os constrangimentos de tempo que temos. E vou focar a minha intervenção apenas em dois pontos muito específicos. Um tem que ver com esta questão já aqui aflorada da incompatibilidade entre o número 3 e o número 5 do artigo 11º. Percebe-se, resulta provavelmente de terem existido duas intervenções em dois momentos diferentes neste artigo. Na versão inicial, o número 3 pensamos nós que pensava-se nas situações em que o cancelamento, digamos, há ali danos, há despesas, há serviços já prestados e é preciso, digamos, compensar isso, mas depois ficava de fora, aparentemente, os 50% em caso de cancelamento total e, portanto, o número 5 visa corrigir esse desvio e estabelecer, então, claramente os 50% no caso também de cancelamento. Sucede que depois há uma certa incompatibilidade com o número 3, uma vez que o número 3, no fundo, está pensado para ressarcir danos, serviços já prestados, e no fundo são danos porque o espetáculo não se vai realizar, portanto não se vai aproveitar, enquanto que o número 5, nos 50%, parece mais pensado para situações em que, no fundo, o reagendamento poderia até acontecer e é por vontade da entidade pública promotora que ele não acontece, e, portanto, aquele número 5 tem ali um cariz até dissuasor de algum modo, e, portanto, quer estabelecer claramente essa penalidade, essa penalização, mas sempre pensando nos interesses dos agentes culturais e, portanto, se é isso, efetivamente, que esta Assembleia pretende estabelecer, pensamos que deve ser muito mais clara nessa afirmação e obviamente, que aí o número 3 quase que deixa de fazer sentido, porque também não fará propriamente sentido pagar os 50% e ainda pagar alguns serviços ou despesas, a menos que elas estejam superiores a esses 50%, mas, portanto, clarificar estas ideias. No fundo, se o que esta Assembleia pretende é, efetivamente, em caso de reagendamento e ou de cancelamento, pagar 50% do preço acordado aos agentes culturais, é isso que deve afirmar e, a meu ver, deve afirmá-lo logo no número 1. Este número 1 está pensado também no tempo para situações em que os contratos, enfim, ou são a celebrar ou já estão celebrados, mas falta fazer pagamentos e remete para a legislação de contratação pública Covid. Eu penso que esta abordagem hoje está deslocada. Portanto, o número 1 claramente deveria ter aqui também uma volta, porque, francamente, se os contratos são a celebrar ou se já estão celebrados, essa matéria pode ficar para o número 6, que já tem uma disposição sobre isso, e esse é o segundo tema da minha intervenção. Não é preciso esclarecer logo no número 1 que os contratos a celebrar ou os contratos já celebrados beneficiam da legislação Covid, porque a legislação Covid de contratação pública é para agilizar procedimentos de compra, que aqui, à partida, ou já estão feitos, no caso de contratos celebrados, ou então é preciso continuá-los, mas provavelmente já iniciaram. Talvez se possa abrir, concordo, mas no número 6, não no número 1, para aquelas hipóteses que vamos já ver de seguida, em que, no fundo, já há um compromisso assumido, já há uma obrigação, não há ainda procedimento, e então para esses sim é que se calhar faz sentido que se diga que pode beneficiar da celeridade da legislação Covid, mas não no número 1, está deslocado. No número 1, aquilo que se deveria então afirmar
é claramente que, em caso de reagendamento ou de cancelamento, dá lugar ao pagamento de 50%. Esta é, digamos, a razão de ser do artigo 11º, que estabelece, no fundo, um regime especial para as entidades públicas, e é isso que distingue este artigo 11º do demais deste diploma, é a necessidade de se pagar 50%. Portanto, isso deve estar logo, a nosso ver, afirmado no número 1 de uma forma muito clara. Pensamos que o próprio número 2, quando remete para as questões dos trabalhos a mais, dos trabalhos complementares, ou dos serviços complementares e até dos bens complementares, previstos nos artigos 438 e 454 do Código dos Contratos Públicos, também não parece aqui, enfim, adequada esta remissão, porque naturalmente ou é um contrato já celebrado e não há serviços a mais, nem serviços complementares, nem bens complementares, é simplesmente cumprir o programa contratual, ou então há que celebrar, mas é sempre de acordo com um preço já previamente acordado e, portanto, não se compreende de um modo assim muito evidente aquilo que se pretende com o número 2. Portanto, se o número 2 visa, de facto, resolver alguma questão excepcional, então deve passar para o fim do artigo, porque é uma situação que claramente não se verifica na prática. Mas, portanto, enfim, o número 3 e o número 5 com a questão do cancelamento. O segundo ponto da minha intervenção tem que ver precisamente com o número 6 e com, digamos, a regra que se quis criar, a meu ver bem, e depois talvez não se tenha, digamos, disposto nos termos que se pretendia para que a norma tivesse eficácia, e que vem da alteração ao Decreto-Lei 10.10i, e que basicamente vem dizer que quando já haja uma decisão de contratar e um convite enviado no âmbito de um procedimento de contratação pública, ele deve ser terminado. Isto é, deve ser concluído esse procedimento, com vista a, então, ser celebrado o contrato, e a, então, ser feito o pagamento de 50%, quer no reagendamento, quer no cancelamento. Duas notas sobre isto. A primeira delas é que deve ficar claro que essa continuidade deve ser feita, mesmo que seja para cancelar. Porque, se não for assim, as entidades públicas não têm como fazer o pagamento de 50%. Porque, como sabemos, as entidades públicas, para pagarem o que quer que seja, precisam de um procedimento. Ora, se o procedimento não é terminado porque se entendeu que é para cancelar, e aí até se podia dizer que, numa perspectiva de aproveitamento dos atos administrativos, não fazia muito sentido estar a dar continuidade a um procedimento de contratação pública para um contrato que não se vai executar. Portanto, é muito fácil não terminá-lo se for no caso de cancelamento, e, portanto, o número 6 devia dar um sinal muito claro de que esta continuidade da contratualização é obrigatória, mesmo que seja para haver cancelamento. Pode parecer um contrassenso, mas é a única forma, nas situações em que não há, de facto, um contrato já celebrado, de o cancelamento levar a um pagamento. De outra maneira, é muito difícil, por força, enfim, das apertadas normas que temos em matéria de administração financeira do Estado e, enfim, das demais entidades públicas, para que haja um pagamento. Portanto, era importante que esse número 6 deixasse claro que essa sequência, essa conclusão da contratualização deve acontecer também no caso do cancelamento. Mas, além disso, e até se calhar mais importante do que isso, o que é fundamental é que se não se restrinja esta obrigação de dar continuidade ao procedimento apenas nos casos em que já há procedimento. Isto é, ao se dizer, no número 6, que é preciso que haja decisão de contratar e convite enviado para a apresentação de propostas, aquilo que estamos a dizer é que o procedimento já iniciou e que é apenas uma questão de o terminar. Coisa que, aliás, no caso do reagendamento seria uma decorrência óbvia, porque os interessados, as entidades públicas interessadas no reagendamento, naturalmente continuariam estes seus procedimentos que não estavam ainda completos. Mas o problema não é esse. A realidade do terreno, nós acompanhamos o gabinete de crise da Audiogest, a realidade do terreno é que muitas entidades públicas, por boas ou más razões, não iniciaram o procedimento sequer. Não têm decisão de contratar. Muitas vezes não têm decisão de aprovação de despesa. E, no entanto, têm compromissos assumidos, têm troca de e-mails, têm reserva de datas, têm preços acordados. Os agentes culturais e os artistas, naturalmente, já fecharam as agendas em função... Já esgotou largamente, aliás, já tínhamos esquecido de pôr a andar. Pôr um cronómetro. Exatamente. Mas vou terminar, Sra. Presidente, se me permite só acabar a frase. Portanto, é fundamental que o número 6 esteja mais lato. Não é suposto ser preciso a existência de um procedimento, que depois então deveria ser continuado, para haver o pagamento dos 50%, só pena deixarmos de fora, enfim, uma muito importante percentagem de agentes culturais e de artistas, e, portanto, o critério, a nosso ver, podemos depois contribuir para a redação, será sempre ou a programação anunciada, mínimo olímpico, com programação anunciada, sob pena de abuso de direito, tem de haver o pagamento e, portanto, tem de haver procedimento, nem que se tenha que iniciar um que ainda não está iniciado. Mesmo com programação não anunciada, vou mesmo terminar, se houver uma obrigação assumida por meios escritos, tipicamente eletrónicos, correio eletrónico, se houver uma assunção de que o espetáculo é para se fazer, tem data marcada, tem preço acordado e tem artista nomeado e tem agente cultural que contratualiza,
tem de haver uma norma que permita o início do procedimento e o pagamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. A sugestão que faço, aliás, já tinha feito aqui ao Sr. Miguel, é que nas propostas, se entenderem, nas propostas, mandem já a formulação jurídica que entendem por bem, para ser mais fácil de analisar, e com uma pequena nota explicativa. É uma sugestão. Bom, vamos agora iniciar a ronda dos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado José Magalhães, a que eu agora não vou ter nenhuma tolerância relativamente aos senhores deputados, porque ainda temos mais 2 audiências para fazer, para além desta. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, caros convidados e depoentes, eu julgo que a vossa contribuição escrita, versão 1.0, permite uma base de discussão, mas percebi que há uma versão 2.0 e, portanto, estamos curiosos de a ler. Espero que nela venham a ter em consideração algumas das preocupações que eu vou enunciar seguidamente. Primeiro, se optasse por uma via diferente para delimitar o universo das entidades às quais se aplica este diploma, que altera outro diploma, que alterou outro diploma, portanto estamos perante uma matriosca legislativa que convém que não gere dificuldades de interpretação, além daquelas que já gerou. Nós temos que tomar opções claras. Por exemplo, ainda há bocado nos sugeriam que festivais fossem definidos por um elemento quantitativo. Acima de 5.000 são grandes e são abrangidos, abaixo de 5.000 não são. Ora, eu constato que a opção seguida pelo Governo permite e tem uma bitola, uma margem de manobra mais flexível, mais adaptável e, sobretudo, apesar de estarmos a fazer legislação de exceção, mais conforme ao quadro legal em vigor. O quadro legal em vigor em relação aos espetáculos é definido por um diploma que transpõe, aliás, uma diretiva europeia, portanto não temos uma liberdade restrita, e que prevê, que define o que é que são os espetáculos. E aí inclui eventos, com exceção sob o título de espetáculos de natureza artística, eventos que abrangem uma enorme quantidade de subespécies de espetáculos, incluindo os tauromáquicos, etc. Portanto, exceto os familiares e outros mesmo que feitos em recintos, não se especificando qual é o tamanho dos recintos, etc. Portanto, nada disso é objeto de alteração na legislação que vamos alterar e, portanto, as duas coisas têm que encaixar. Não podemos alterar por lei especial o regime geral, que ainda por cima transpõe uma diretiva. Se mudássemos para um regime quantitativo, haveria a consequência seria, julgo eu, até devastadora, porque poderia permitir a realização de espetáculos sem condições de sanidade adequadas, e isso é indesejável. Se sujeitássemos a uma definição tipificada os tipos de espetáculos, deixaríamos sempre alguns de fora ou teríamos que utilizar uma cláusula genérica, como a própria lei geral utiliza. Outros espetáculos, etc. Portanto, a isso não podemos fugir porque não podemos fazer ou não devemos fazer uma norma cujo alcance possa escapar ao hermeneuta. Portanto, esse problema não é fácil de resolver devido à enorme quantidade de espetáculos, de tipos de espetáculos. Não sei se a vossa última versão ajuda a resolver esse aspecto. Senhor Deputado, vai ter que terminar. Gostaríamos de saber, em relação às outras questões, tomámos boa nota e temos margem de manobra para clarificar. Muito obrigada, Senhor Deputado. Passo agora a palavra à Senhora Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os representantes da Audiogeste, bem como as senhoras e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço o interesse da Audiogeste para serem ouvidos no âmbito da discussão na especialidade da PPL número 31. Agradeço ainda os contributos que nos fizeram chegar, assim como a vossa intervenção hoje nesta audiência. Face às restrições exigidas no combate a esta pandemia, o setor encontra-se praticamente paralisado e será certamente dos últimos a retomar a dita normalidade. A presente proposta de lei, alterando pela segunda vez o Decreto-Lei nº 10/1 de 2020, pretende proibir a realização de festivais e de espetáculos análogos, nos quais se incluem festivais de música, até 30 de setembro de 2020, adotando, porém, um regime de caráter excepcional e, por último, visa igualmente encontrar um equilíbrio entre a sustentabilidade financeira dos operadores económicos e os direitos dos consumidores. Para o Grupo Parlamentar do PSD, esta proposta é pouco clara, pouco objetiva, é um diploma que nos levanta muitas dúvidas, desde logo pela fixação da data de 30 de setembro, pois não é possível prever a evolução da pandemia, bem como a clarificação dos conceitos de festival e de exceções. Por isso mesmo, a vossa posição sobre esta matéria, os vossos contributos que nos deram aqui e que nos enviaram, assumem enorme relevância para o PSD. Pergunto-lhes então se em eventuais reuniões que tenham realizado com a Sra. Ministra da Cultura abordaram as vossas preocupações e apresentaram já algumas propostas de alteração à lei em análise. Em concreto, hoje pergunto-vos também que alterações propõem a Audiogeste relativamente à PPL número 31, agora aqui discutida. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em matéria de tempo utilizado, sugiro que sigam o exemplo da Sra. Deputada e passo agora a palavra para a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda. Eu logo vi que tínhamos isso em comum. Não, mas os professores têm a fama de serem palavrosos. Posso começar? Posso? Ok, muito obrigada. Eu queria agradecer a presença da Audiogeste e também agradecer o envio da análise comentada da PPL que nós estamos a discutir e a debater. Foi extremamente importante porque ajuda a completar o que eram as nossas perspectivas sobre o assunto. Não vou estar, tenho que ser breve, não é? Fui instada pela Presidente a não demorar muito tempo. Queria fazer algumas considerações sobre a situação que nós estamos a viver e o facto da cultura, dos agentes culturais, dos artistas e de todos os trabalhadores da cultura estarem a atravessar um momento dramático com um impacto enorme na sua qualidade de vida, na sua sobrevivência e subsistência. E nesse sentido eu gostava de perguntar que informações, portanto, disse que tem um gabinete de crise e que têm estado a apoiar os vossos associados desse gabinete de crise. Eu gostava de saber que informações é que têm obtido sobre as condições dos trabalhadores e dos agentes culturais e que medidas é que consideram que seria relevante serem cobertas por iniciativas legislativas e que não estão a ser. Também, numa audição anterior, foi abordada a necessidade da criação de um fundo de emergência, precisamente para apoiar os agentes culturais, para responder, ou seja, um fundo de emergência que não fosse, que evitasse os créditos, porque os créditos seriam uma forma de endividamento que acrescia uma pressão sobre os agentes culturais e que deveria ser constituído uma alternativa e que o fundo de emergência seria essa alternativa. E nós também temos visto em vários artigos de opinião e em vários manifestos também essa necessidade de pensar num conjunto de medidas estruturais que garantam a sustentabilidade do setor, portanto, como é que essas medidas poderiam ser implementadas. E depois outra questão que eu também gostava que partilhassem connosco a vossa reflexão sobre o modo como o impacto desta crise está a condicionar os agentes culturais mais pequenos, não sei se esta pode ser a expressão, tendo em conta que são pequenas e microempresas, aquelas que, na sua maioria, como é que está a impactar os agentes culturais, portanto, e que
e que saídas e que estratégias poderemos pensar para resolver o problema. E também pensar um bocado eu peço imensa desculpa, eu tinha escrito aqui uma coisa que eu não consegui encontrar, precisamente encontrei agora, que era explorar as ausências da iniciativa legislativa que nós estamos a analisar, quais é que são as ausências que vocês já identificaram e como é que estas podem ser preenchidas de modo a evitar equívocos e também nós precisamos desvelar para as pessoas e para resolver os problemas das pessoas. Ou seja, que ausências mais críticas são detectadas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não cumpriu o tempo, mas pronto. Nós temos de nos ir perdoando uns aos outros. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, por favor. Muito obrigada. Eu só prometo tentar. Bom dia, queria cumprimentar, agradecer a vossa presença, agradecer também o conjunto de contributos que já fizeram chegar e as preocupações relativamente ao impacto que toda esta situação que vivemos no nosso país está a ter na área da cultura, no conjunto de profissionais. Aliás, eu até registrei um dos aspectos que da tal posição conjunta que tomaram e que nós acompanhamos muito, que é o conjunto das medidas, não deve ser à custa do interesse dos autores, dos artistas e dos produtores, e que deve ser naturalmente tendo em conta as suas preocupações. E é exatamente sobre isso que gostaria aqui de abordar convosco, porque nós temos vindo a colocar, de facto, os impactos são gigantescos na área da cultura, com tudo parado efetivamente, e nós sentimos que, de facto, o conjunto das medidas são insuficientes e que não têm em conta toda a dimensão da área cultural, porque falamos de autores, de artistas, aos técnicos, ou seja, há toda uma panóplia, um conjunto de profissionais que trabalham para que determinada atividade seja realizada, e sentimos que principalmente aqueles que a instabilidade dos vínculos laborais é imensa e aqueles de facto que estão vínculos mais precários têm dificuldades acrescidas, e aquilo que nos tem chegado é que de facto não há, as respostas que existem não são suficientes para fazer face a um conjunto grande de trabalhadores que pura e simplesmente está sem qualquer rendimento neste momento. E aquilo que vos queria colocar não é propriamente nenhuma questão em concreto, mas o que é que pode ser feito para este conjunto de trabalhadores, porque tem que abranger todos, não é? E como é que nós lá chegamos? Pronto, era um bocadinho também ouvir-vos relativamente a esta preocupação, que naturalmente ouvir sobre isto. A segunda questão que vos queria colocar, porque foi aqui colocada, aliás, nas audições anteriores também foi colocado este aspecto, esta vontade de trabalhar, de fazer coisas, de retomar. Na vossa opinião, como é que isto pode ser feito? Ou o que é necessário para se poder concretizar esse objetivo com condições? Naturalmente, nós também consideramos todas aquelas que são as recomendações da Direção-Geral de Saúde, a proteção da saúde, garantir segurança, dar confiança. Isso naturalmente tem que ser tudo garantido e assegurado. Como é que isso pode ser feito? E uma terceira questão para terminar, prende-se com o seguinte: uma das preocupações que nós temos relativamente à iniciativa legislativa que está a ser discutida neste momento é que, por um lado, esta questão relativamente ao reembolso, aos vales, o lado das verbas está do lado dos promotores das iniciativas, e nós consideramos que essas verbas naturalmente devem ser utilizadas para o cumprimento dos compromissos contratuais com os trabalhadores nas artes do espetáculo, para os agentes culturais, bom, com todos, e não ser para a distribuição de lucros ou remuneração de administradores. Mas tem-nos também chegado preocupações por parte das pessoas que adquiriram os bilhetes, que algumas de facto pretendem que sejam reembolsadas. Como é que isto tudo pode ser compatibilizado para respeitar naturalmente os direitos e os interesses, neste caso, dos trabalhadores, mas também das pessoas, da generalidade das pessoas? Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, finalmente, para acabar a ronda dos deputados, tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN, do Grupo Parlamentar do PAN. Muito obrigada, Sra. Presidente.
cumprimentá-los, agradecer-lhes a vossa vinda aqui, agradecer também todo o trabalho que vocês têm desenvolvido para apoiar o setor e que eu sei tem sido muito significativo. Relativamente a estes apoios que têm sido concedidos aqui para o setor cultural, como é do vosso conhecimento também, nós pedimos a audição da Ministra da Cultura, logo numa fase inicial, para perceber o que é que estaria a ser trabalhado e previsto para apoiar o setor. Apresentámos iniciativas e, portanto, há obviamente um compromisso aqui da parte do PAN e vontade de ajudar e contribuir neste momento que é tão difícil e que, de facto, afeta fortemente todo o setor cultural. Gostava de lhes começar por perguntar precisamente se consideram que as medidas que foram anunciadas, portanto os apoios que existem, se eles são suficientes ou não são suficientes. Do documento que vocês enviaram, suscitaram a preocupação com o facto de não haver uma definição de festival na proposta de lei do Governo. Se puderem também, nós concordamos com a vossa preocupação, se puderem também mencionar isso ou explicar o porquê. Relativamente à data de 30 de setembro para a proibição generalizada destes espetáculos, consideram que é uma data adequada? Consideram que é possível de alguma forma contornar esta situação? Relativamente aos espetáculos, digamos, os de grande dimensão, independentemente das recomendações da DGS, ou seja, da competência ser da DGS, há alguma forma que vocês consideram execuível para que estes espetáculos possam acontecer, por um lado. Por outro lado, os de menor dimensão, se, face à redução do número de pessoas que podem assistir, se consideram que poderá ou não deixar de haver interesse económico na organização desses espetáculos, tendo em conta as restrições. E, para já, é tudo. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, para fazer a intervenção final, passo a palavra ao Sr. Dr. Miguel Carretos. Não sei se vai também dividir. Pronto, então passo. E também não vai haver tolerância nesta ronda, está bem? Nós já almoçámos na primeira. Pronto. Eu peço imensa desculpa, de subsistência económica das empresas que fazem festivais. Se não forem proibidas, isto pode mesmo correr-lhes muito mal. Por razões óbvias, porque não podem focar a força maior numa série de contratos que já têm. E isso, de facto, pode ser uma catástrofe, não menos que uma catástrofe, para o setor cultural português. Não este ano já é uma catástrofe, no futuro. E para o turismo, e para a economia, e para a restauração. E, portanto, nós estamos solidários com essa necessidade de proibição. Depois, eu vou aqui fazer um apanhado, isto vem na sequência, e espero não falhar nada. Como é que isto depois pode ser compatível com a possibilidade de fazer? Bom, tecnicamente havia outras formas de fazer isto.
havia uma forma de transformar a atividade artística numa atividade relativamente proibida, que depois fosse autorizada em função dos pedidos que fossem feitos, mas aí também podíamos estar a transformar a DGS, Direção-Geral de Saúde, numa espécie de DGS, Direção-Geral de Segurança, de má memória. E, portanto, não, eu referia-me uma memória mais longínqua, PID DGS, Sr. Deputado. Era essa a referência. Eu não, que não era nascido. Não. Foi só uma figura de estilo, Sr. Deputado. Foi só uma figura de estilo. Reparem que nós, por exemplo, defendemos, quando a Sra. Deputada me pergunta como é que isto joga aqui com o consumidor, nós defendemos um regime de equilíbrios relativos. De facto. Por exemplo, falar ao Dr. Eduardo Simões de seguida. Reparem que nós defendemos que deve haver repercussão em todos os agentes da cadeia dos valores públicos e queremos até reforçar o controle dessa repercussão. Não obstante, e é muito importante dizer que os nossos comentários foram apoiados logo de seguida pelos agentes dos artistas que também escreveram aos grupos parlamentares e aos senhores deputados, no sentido de os apoiarem. Reparem que eles estão a apoiar obrigações que são impostas a eles. O reforço da obrigação de repercussão, uma coisa que não estava, que seja também sinal o valor que eles recebem do ente público e não só o valor que eles repassam. Ou seja, as crises também têm estas capacidades de unir as pessoas, de facto. E a responsabilidade, para nós é fácil que representamos artistas e representamos o último elo da cadeia a defender isto. Já é mais difícil para quem é o destinatário de algumas destas obrigações. Mas também é verdade que seria negar a natureza das gentes não representar verdadeiramente os artistas. E, portanto, é absolutamente louvável que eles também aceitem este equilíbrio. Quanto às questões dos direitos dos consumidores, também aqui tem que haver um equilíbrio, de facto. O que nos parece razoável é que um espetáculo que seja reagendado, o consumidor, de facto, também assuma um bocadinho deste risco e não possa ter direito à devolução do bilhete, como aliás já não tem, nós queremos esse esclarecimento. A questão do vale já está particularmente regulada e, no limite, o consumidor tem de facto direito depois, porque isto nos festivais é um bocadinho difícil dizer se o espetáculo é o mesmo ou não é o mesmo, porque os cartazes manifestamente não vão poder ser todos iguais, como é óbvio, e portanto aí o regime é diferente. Eu acho que bem, no sentido de, no limite, o consumidor pode ter ligar à devolução. O que é que acontece com o dinheiro que está nas mãos do produtor, entretanto? É uma decisão política, eu admito que possa haver algumas limitações à utilização desse valor. Nesta altura serve para ele sobreviver, eu não tenho dúvidas. A questão é, de facto, há um dinheiro que fica nas mãos deles, que ele até pode ter que devolver parte dele, e eu percebo essa preocupação. A nossa preocupação é sempre de tentar repercutir em todos os elos da cadeia. Isso é muito fácil de fazer para as entidades públicas, porque já têm orçamentos previstos, e nem sequer estamos a desviar nenhum orçamento para a cultura, repare-se. Nós não estamos a aumentar nenhum custo orçamental, o orçamento já lá está previsto. É evidente que nos privados esta possibilidade de pagamento antecipado de compromissos quando se reagenda tem aqui uma grande cláusula, que é a cláusula de possibilidade. Podem ter dinheiro para isso ou não. Chamar-vos a atenção já agora para uma coisa que não está nos nossos comentários, mas que é importante. Notem que a proposta de lei do Governo permite estender mais o prazo, não permite reduzir. Essa é uma questão importante. Outra questão, notem que aquilo que é permitido, ou aquilo que pode ser permitido, são espetáculos com lugares marcados. Isto não é igual a espetáculos com distanciamento social. Eu só vos estou a chamar a atenção, pode ser uma coisa ou pode ser outra. O que é que eu quero dizer com isto? Os espetáculos com lugares marcados, o espetáculo está marcado quando se vende o bilhete. Mas aquilo que se permite é festivais, que alguns festivais podem ocorrer com distanciamento social, eu vos garanto que os bilhetes que já foram vendidos não têm lugares marcados e os futuros também não. Não vai acontecer. E, portanto, talvez faça sentido, se é isso que se pretende, com lugares marcados ou com distanciamento social, atenção que os lugares marcados é o lugar, este lugar, fila 1A da senhora deputada, não é? Fila 1D da senhora deputada. Atenção que isto não vai existir. Eu só vos estou a chamar a atenção para isto, ou seja, a intenção é boa, mas às vezes nos pormenores vai tudo. Também estou de acordo que a lei, Sr. Deputado José Magalhães, que a lei de facto não pode ser um regulamento. Nem tudo é definível. Daí que
há outros princípios que se pode aqui colocar em relação àqueles que podem ser permitidos com uma autorização especial, e aí já faria sentido, eventualmente. Poderá ser uma forma, já agora respondendo também à senhora deputada, que o que é que pode ser feito? Eu não sei, não sou médico, não sou epidemiologista. Pode ser feito aquilo que não põe em causa a saúde pública. Se calhar faz sentido que aqueles que, estando abrangidos por uma proibição, ainda assim o queiram fazer, peçam uma autorização especial, tenham um caderno de encargos apertado e depois digam se podem fazer ou não. Já agora, quando nós dizemos que o princípio agora não deve ser o da proibição geral, mas deve só ser reagendado ou cancelado aquilo que não puder ser feito, nós entendemos, como explicará melhor o Dr. Carlos Madeira já de seguida, que o que não pode ser feito não é só o que está proibido. O que não pode ser feito é o que está proibido, é o que a fazer-se com as limitações de ordem pública alteravam de forma a própria natureza do evento ou o que levaria à insustentabilidade económica do evento. Porque, em tese, tudo pode ser feito. Em tese, desculpem a aberração que vos vou dizer, o Nós Alive pode ser feito para 10 pessoas. Não é? Agora, é evidente que isto é economicamente insustentável. E esse até estará, esse não há dúvida que é um festival. Portanto, estaria abrangido. Esse não há dúvida que é um festival, por isso é que eu estou a usar este exemplo. E porque também vou ficar com vale. E aceito, enquanto consumidor, ficar com vale. Eu tinha comprado bilhetes para a Nós Alive. O senhor Covões não me oferece bilhetes, eu compro-os. Que informações temos do Gabinete de Crise? Ora bem, as informações que temos do Gabinete de Crise, reparem que estão também sempre, de alguma forma, limitadas por isto. Aquilo que passa por lá é aquilo que corre pior. As câmaras que já decidiram, como lhe disse, não são, na sua maioria, têm pago. O grande problema é que a lei gera algumas perplexidades ainda e é natural. Eu também percebo que alguns entes públicos ainda andem um bocadinho, peço desculpa pela expressão popular, às aranhas. De resto, os apoios, e muito rapidamente sobre outras questões, os apoios que temos são suficientes? Não, não são de todo. Era preciso mais. E o que é facto é que outros Estados da Europa e outros setores em Portugal têm tido apoios específicos. Deixem só dizer-vos, 30 de setembro, a data de 30 de setembro, Sra. Deputada, no fundo a minha resposta é essa. Se calhar fazia sentido também mexer no calendário e que se autorizasse o Governo também a reduzir o calendário. Eu não sei de facto aquilo que vai ser possível fazer a 30 de setembro. E penso que ninguém sabe. E, portanto, de resto, já chamámos a atenção da Sra. Ministra da Cultura contra estas questões. Nós temos desde a versão inicial do diploma vindo a chamar a atenção, também percebemos o seguinte: a velocidade com que foi necessário de legislar não permitia tudo. Daí que, e com isto termino, ainda bem que está a ser feita esta especialidade, super rápida, mas ela é possível fazer-se. E isso é, já para nós, uma fonte, é algo com que nos congratulamos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Doutor. Agradeço a ambos a presença e agradeço institucionalmente ao Audiogeste terem solicitado e terem enviaram ontem o pedido. Só podia ser marcado para hoje, uma vez que, dado o calendário da aprovação da PPL, da especialidade, e, portanto, agradeço terem reagido tão depressa à aceitação desta audiência para hoje, assim como agradeço desde já todos os contributos que possam enviar atempadamente. Também quero desejar a melhor sorte do mundo. Eu diria que a sorte destas associações, destas entidades que têm vindo cá durante o dia amanhã de hoje, é também a nossa sorte. Portanto, é um setor extremamente importante. Eu pessoalmente acho que a cultura e a comunicação são dos setores mais relevantes da sociedade, por muito que uns sejam matemáticos, outras sejam engenheiras civis, enfim, com as mais diversas formações, mas temos uma coisa em comum, é a consideração deste setor como dos setores mais relevantes para cada um de nós e para a sociedade em geral. E, portanto, desejo tudo de bom e que nos encontremos rapidamente sem máscara para que possamos começar a trabalhar novamente em conjunto por um bem maior que somos todos nós. Muito obrigado. Os seguintes, a audiência seguinte, os protagonistas já estão presentes.
então podemos fazer a audiência conjunta, se assim o entenderem, aumentando um pouco as tolerâncias de cada uma das participações. Muito obrigado. Podem... Agora trocar. Exatamente. Intervalo de 1 minuto. Até porque temos que ter para... Muito obrigado, Sr. Deputado.